Esses dados que foram coletados inclusive em parte dos estudos eu participei bastante ativamente. 19% da advocacia brasileira ela sofre de algum tipo de transtorno mental. 19% dos operadores do direito no Brasil sofrem de algum tipo de transtorno mental. 63% dos operadores do direito, eles reclamaram ou se referiram a cansaços extremos, externos e extremos. 29% dos operadores do direito, e olha aí, leva todo este cenário, leva ao que o professor Luiz trouxe, que a doutora Renata trouxe, suicídio, você não faz ou não trabalha corretamente. Quando eu falo dos operadores do direito, eu percebo aqui neste fórum, por isso que ele é importante, cada vez mais incentivar o estudo, incentivar a conscientização, que não é diferente com o trabalhador seletista. Quando o Luiz ele exige dos empresários que faça os exames, isso é bacana. E eu não entendo, como advogado que sou, como retirar da nossa classe o trabalho. Muito pelo contrário. Se eu for esperto, e eu não atuo na área trabalhista, mas o meu escritório atua. E aí, quando a gente, e a Maiara, que é advogada trabalhista, quando chega uma situação trabalhista, toda essa documentação que o Luiz apontou ali, eu peço. E isso é para proteger o quê? Para proteger a empresa só? Não. Protege todos nós que somos seletistas. Todos nós que estamos trabalhando no campo de alguma forma, como trabalhador de alguma forma. E voltando aqui para a nossa estatística. 47% dos operadores do direito apresentam sintomas de ansiedade. E olha que perigo, gente. 33%, eu acho isso muito alto, esse percentual. Eles sofrem de depressão. E depressão para o suicídio é um passo. Estou errado, doutor? É uma linha muito próxima. No meu tempo, eu tenho 54 anos e eu fui criado meio na brutalidade, vindo lá da favela do Capão Redondo, da comunidade, não sei hoje, no meu tempo era favela que se falava, não tenho vergonha nenhuma disso, mas o meu pai sempre falava o seguinte: tá com depressão? Pega lá uma pá e uma enxada e vá fazer como é que eles falavam? Um tanto de massa lá para você, porque meu pai construía, a gente era pobre, estava construindo casa, para fazer construção. A minha avó, você está com depressão? Vai, pega uma enxada e vai capinar um terreiro lá que sua depressão passa rapidinho. E essa evolução da sociedade, ela é muito importante, e essa evolução só vai acontecer com a conscientização dos fortes. Isso é para nós, que somos operadores de direito, para os médicos. A minha irmã é médica, então eu posso falar, e não tenho, assim, às vezes a gente tem um receio, tem uma vergonha de falar, poxa, um advogado, um médico, um delegado, as pessoas da área da saúde que lidam com isso diretamente, os engenheiros. Gente, não é demérito, todos nós somos seres humanos. A doutora Renata falou a verdade. A polícia está aí, e eu até digo o seguinte: a polícia ela é uma das mais atacadas, e na minha visão, injustamente. Sabe por que eu acho que é injusto? Porque nós temos bons e maus profissionais em qualquer profissão. Qualquer uma. Nós temos policiais corretos, e nós temos bandidos que foram prestar o concurso da polícia e passaram. Eu digo a mesma coisa da advocacia. Nós temos advogados corretos que estão trabalhando, e nós temos bandidos
e prestaram o exame de ordem, entraram nos bancos da faculdade, prestaram o exame de ordem, passaram e hoje são advogados. Perceberam a diferença? E este estudo, ou estes fóruns, eles incentivam o que? A conscientização. Eu ficaria horas falando sobre o tema, porque eu participei de um estudo da OAB do Conselho Federal sobre exatamente saúde e bem-estar da advocacia brasileira. É por isso que neste ano, depois que eu trabalhei com isso, que eu fiz esse estudo, eu levei isso para a Uniesp, eu sou assessor jurídico da Uniesp, das universidades de São Paulo, para implantar de alguma forma na academia, nos bancos das faculdades, uma disciplina de saúde mental. Trouxe aqui para a OAB de Diadema, nós não tínhamos, que a doutora Vanessa que está comandando, uma comissão de esportes, lazer e saúde mental do advogado, e que envolve o quê? Quando eu tenho esportes, ajuda a organizar minha mente. Quando eu trabalho lazer, ajuda a organizar minha mente. Quando eu vou trabalhar exatamente com a saúde, eu vou trazer os profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos, fóruns iguais a este, que inclusive estão convidados a fazer de forma macro para toda a advocacia e também para a sociedade de Diadema, para o município de Diadema, com uma amplitude muito maior de divulgação, é importante. Mas eu vou encerrar minha fala aqui também dizendo e trazendo aqui uma reflexão. E deixando uma reflexão. Se cada um de nós deixarmos um pouquinho de olhar para si próprio, para o meu eu, e começar a olhar um pouquinho para o seu parceiro, para o seu companheiro de trabalho, para o seu companheiro de faculdade, começar a entender e dar e ter um tratamento mais humanizado, porque a pandemia ela meio que potencializou a desumanização. Essa é a minha visão pós-pandêmica. Ficamos presos, ficamos na frente de uma tela de computador. Posso falar na academia como professor, quando a pandemia estourou, ninguém estava preparado para isso. Nem eu estava, né? Nós passamos por isso. E aí, eu, coordenador do curso de Direito, falei, e agora, como é que nós vamos fazer isso? Era a Carol, depois da Carol passou a ser a mim. E agora, como é que nós vamos melhorar isso? Colocamos os alunos na tela do computador. Gente, parece que a população piorou. A polarização é um sentimento. Pode observar, essa polarização que nós temos, lado A, lado B, ela potencializou depois da pandemia. Muito. É claro que atores colaboram com isso, mas nós precisamos deixar de olhar o nosso eu, separar as questões todas partidárias, ideológicas de lado e começar a olhar para o ser humano. E aí sim, na hora que eu entender que o meu amiguinho de trabalho, independente da ideologia dele, independente do pensamento dele, eu passar a respeitá-lo e dar a ele um tratamento humanizado, eu também vou ter esse tratamento humanizado. E com toda certeza, se nós fizermos esse exercício, começando aqui, neste primeiro fórum, é certo que nós levaremos e teremos aí um futuro muito melhor. Porque a saúde e o bem-estar, esse tema veio para ficar e precisa ser explorado muito. Eu me assustei muito quando eu participei na OAB São Paulo, pelo Conselho Federal das Pesquisas. Fiquei estarrecido. E aí, para eu fechar, doutor Guilherme, não é só da advocacia. Quando nós fizemos a pesquisa da advocacia e seus familiares. E olha só que interessante. O advogado, ele tem parente médico, ele tem parente professor, ele tem filhos, gente de todas as áreas. Então, eu entendi, naquele momento, que a população, de uma certa forma, está doente. E essa saúde mental precisa ser muito observada, com políticas públicas corretas,
com políticas públicas responsáveis, com políticas públicas independentemente de ideologias, lado a lado, mas voltado e focado sempre à nossa cidadania, a nós, cidadãos. Era o que eu tinha de contribuição. Falaria por 2 horas, até porque sou tribuno do júri, mas não vou falar isso. Muito obrigado a todos.